primeira coisa que, obviamente, a gente tem que conversar e tem que falar um pouco é sobre a trajetória de vocês com o R6. O R6 foi o primeiro jogo que vocês jogaram na vida de vocês, assim, competitivamente, ou se tiveram alguma coisa antes? Eu vou dar o meu disclaimer. Eu não sei se vocês ouviram o podcast antes, mas eu cheguei a morar com o pessoal da R6 da PEN. Mas isso faz muito tempo. Qual line da PEN? Faz muito Foi tempo. a line que... essa line. Mas a line foi muito mal, inclusive. Qual que era a line? Vai Revolta Spawns. Essa line aí. Revolts, Gabrilos. Essa line. Essa line. O que aconteceu? Eu fui Por da um- PEN, por uma- revelação aqui, tá? Você foi da PEN quando? Eu fui nessa época aí. Você só tava que- naquele... Não, Não, eu, você- eu não morava em GH, eu morava na minha casa, em Bombinhas, então eu não tava Era na GH. analista. Só que eu trabalhei na PEN em final de 2017. Ah, não, mas aí eu acho que eu não... Eu já fui um pouco depois. Um pouquinho depois. Pô, Porque então eu- você pegou o Zig, então, ou não? Não, o Zig foi antes, Zig É? foi Não antes. sei que foi antes. Eu peguei a line que... Eu sei que eles perdiam por quê. Porque hoje em dia, uma pergunta que eu vou fazer pra vocês também. Porque o treino deles era de madrugada, nessa época. Não Ah, começava, madrugada? tipo... Não, mas naquela época todos eram assim, não, Igor? Então, 2016, 2017, os treinos costumavam começar às 19 horas, aí você tinha um bloco até às 21, fazia uma pausa pra jantar, e era das 10 à meia-noite, diferente. mas era o padrão, assim, do Mas cenário por que na isso? época. Por que esse padrão? É porque na época ainda o pessoal trabalhava fora, o salário, então, tipo, Uhum. tinha que você ter um trabalho conciliando Regular, né? com tudo, exatamente. Então era meio que o costume, aí foi mudando, assim. Era mais um hobby também, né? que assim, Jogar. depende do time que tava. Por exemplo, pra PEN, É, você trazer os caras pra uma GH, já é já é uma big coisa. deal, né? Já é um Já negócio. tá levando a sério. Mas eu acho que pra alguns times era, né? Era uma coisa meio... não, sim, eu acho que pra PEN, pra maioria era profissional, só que você não treina só com os times do Tier 1, você tem que treinar com os Tier 2 e tudo mais. Então, naquela época você conseguia treino basicamente só nesse horário mesmo, aí foi mudando aos poucos. Tiraram esse das 10 pra colocar as 4, depois instituíram as 2 e hoje tá um horário muito melhor. Esse das 4, eu lembro que eles estavam negociando quando eu mudei. Que assim, eu só dormia lá. Ficava com o pessoal do LoL, mas eu sempre tive a ideia de não querer morar com player. Foi certo você. Tá certo. Ih, vocês viram que eu contei pra vocês no final do ano passado. Você vê que completamente doido. Mas eu tô no LoL desde 2010. Então, fui player antes e cara, tem uma hora que... Era num apartamento, não era? Era no apartamento. Sim, ali na... eu lembro que ele... Como é que é o nome? Jardim Europa. Sim, eu lembro. Tipo, É nesse apartamento grande. então, ele essa época aí foi meio de 2018, basicamente. É. Porque foi logo depois. Eu era do time, eles até meio que me abandonaram e voltaram pra PEN. E aí, mas eu conheci o AP lá onde eles estavam, tudo, e eu lembro deles Ótimo falarem AP. que, tipo, tinha o pessoal do LoL que morava com eles, que ia só dormir e tal, agora que você mencionou. Então, acabei era recordando. eu e o outro coach. Porque eu falava, pô, vou tentar não morar com player, porque aí já era uma diferenciação profissional. Sim. Por mais que estivesse morando com outros jogadores, não era a line-up. E por que eu sabia que eles treinavam de noite? Porque era difícil dormir, obviamente, você não podia dormir cedo, porque era comunicação alta. E eu sabia que eles perdiam porque eles estavam sempre tristes. Eu perguntava o que estava acontecendo, eles falavam, É um cara, eles climão, perderam de então, novo. que fica, né? Era, porque assim, eu Pô. tentava interagir, você tá morando com as pessoas, você vai conversar. E a nossa line tava indo bem no LoL. Falou, pô, eles ganharam hoje? Eles falaram, ganhamos, e vocês? A gente perdeu de novo. Mas me diz uma coisa. Eu cheguei no Rainbow Six, né, faz uns 3 anos mais ou menos, então eu não peguei essa época de PEN. Né? Por que eles eram tão ruins? Porque tem uma piada que eu vi com o player E eu Gabrilos. trabalho lá agora, tô falando vamos com calma, vai. E aí eu queria entender qual que é essa Você é piada. demitido ao vivo. Eles que falam, eles que sabem mais. Cara, eu sabia, eu só ó, sei que eles perdiam. Eu acho Eu que da lembrei PEN, mais. tipo... Eu nem era dessa época. Teve uma line boa, né? Teve uma line boa antes, né? Sim, não, tipo, teve momentos bons da PEN, assim, quando eles entraram ali, que eles perderam a primeira final, que foi do BRMA, eles perderam pra United no 5º mapa, com o Zig foi uma line muito boa, mas depois eles foram decaindo, eu acho que eles começaram a levar muito pro lado da amizade. Eles não eram, Uhum. tipo, necessariamente players ruins, só que eles não sabiam montar time, na minha opinião. Famoso time de amigo. Então, e aí, e também eu acho que eles não Complicado. tinham uma linha muito profissional. Até quando eu fui trabalhar com eles, muito do problema que eu tive com eles foi esse. Então, tipo, de tentar uma cobrança, tentar deixar algo mais profissional e acabou não dando certo. Então, tipo, na primeira oportunidade ali, eles acabaram escolhendo, tipo, ficar sem coach mesmo, porque eles queriam, tipo, eles ter o controle de como que era tudo Verdade. e tudo mais. E aí... E você sendo coach, você sendo, né, ganhador de 3 títulos mundiais aí, você sabe a importância do seu papel, né? E como você vê isso? Tem organizações
até hoje em vários jogos que decidem não ter um coach. Simplesmente a galera tem ali o IGL, às vezes tem um analista e tal. E como é que você vê essa falta de função tão importante? Então, tipo, eu acho que era uma ignorância muito grande, porque se você for procurar em todo esporte tradicional, tem um treinador, tem que ter um coach, porque o jogador ele tá envolvido emocionalmente em tudo, então simplesmente não faz sentido. E eu acho que na época era só, tipo, até mesmo da própria PEN ali, eu acho que, tipo, foi você não ter cuidado com o investimento que você estava fazendo, porque a PEN investia muito, então ela tinha que ter retorno. Só que eles acabaram só escutando um lado, que era dos jogadores, o que eles se sentiam mais à vontade, e acabou não dando resultado. Tanto é que, tipo, a visão da org acabou sendo tão ruim que, tipo, nunca mais voltou pro R6 e tudo mais, porque, tipo, não teve retorno com a line que eles tiveram. Vou dar uma pontuada nisso aí, que foi uma época muito ruim pra PEN, porque foi a época que eles caíram. Tipo, eu entrei na PEN pra subir o time da segunda divisão, mas eles tinham caído no LoL, que é o carro-chefe. Então, a casa tava meio bagunçada mesmo, mas depois, hoje em dia, as coisas estão melhores. Falei, R6 é legal. Falei com eles, R6 é legal, viu, gente? Legal, pode entrar de novo. Mas enfim, voltando à parte que eu tinha perguntado, mas foi o primeiro jogo competitivo de vocês, porque pra essa galera que eu morei com, eles falavam que eles tinham jogado outros jogos antes, né? Competitivamente. Sim. O de vocês foi o primeiro R6 de cara? O meu foi o primeiro jogo profissional. Eu comecei agora em 2022, pela BD. E aí, agora em 2023, o Igor me chamou pra W7M, mas foi o meu primeiro jogo profissional. Mas também é um jogo que eu jogo desde o começo. Eu jogo desde final de 2015, que é a data do lançamento do jogo. E eu tinha 12 anos na época. Então É isso foi que eu ia falar, a matemática não tá batendo aqui com o que a gente falou. né? Tu jogava com 12 anos? Jogava com 12 anos. Que isso, cara. E aí eu jogava no Xbox com o meu irmão e o Reset, que é da Liquid hoje, o Fantes também jogava comigo às vezes. E aí depois eu vim pro PC e montei um time mais amador. E inclusive a gente jogava contra a PEN nos treinos e a gente amassava. Então vocês eram a razão da tristeza. De quem morava Parabéns, né? Ele tá se sentindo feliz agora, Mas cara? calma aí, você jogava no Xbox com controle? Sim, com certeza. Jesus Cristo. Eu já tentei jogar jogo de... Assim, eu sou um pouco mais velho que vocês. Então eu vivi a época das lan houses. Então, provavelmente o Igor, talvez. Ih, te Pouquinho, chamou de pouquinho. velho na Não, cara, hein, Gão? Não, mas isso é bom. Essa época foi uma época boa. Foi uma época boa. Então foi uma eu época cheguei boa. a jogar até... O pessoal até da live, eu comentei há um tempo atrás sobre a lan house que eu jogava. O pessoal reconheceu e tal. E assim, a gente jogava muito CS em lan house. E eu posso falar uma coisa pra vocês. Me dá um jogo de tiro em controle e eu acho impossível. Em teclado e mouse, maravilhoso. Eu sinto assim, nossa, estou em casa. Em controle é impossível. Mas você começou no controle, então. Comecei no pelo controle, só que depois que eu vim pro PC também eu fui voltar, jogar com meus amigos no controle era impossível, Ah, realmente ok. impossível. Muito. Quando tu vai pro teclado, É, tu é do depois voltar controle. é Eu também era impossível. eu era do PS4, ele era do Xbox. Daí, mano, eu jogava o jogo desde o início também. É a mesma caminhada que ele, só que no PS4. Daí eu entrei no mesmo ano que ele também, 2022. Só que eu tinha 7 meses de PC. Daí a W7 me chamou. Daí eu entrei e, tipo, tava torto ainda de mouse e teclado. Nunca tinha jogado de mouse e teclado ainda, na minha vida. Daí eu fui jogar Série A no primeiro ano. E deu bom ainda, né, cara? Claro, é muito mais preciso, né? Sim. Você consegue fazer coisas ali. E eu não falo nem só de mouse e teclado. E hoje eu não consigo jogar com controle. Que Eu te- louco eu- isso, né? Você Eu era tentei acostumado. semana passada jogar uma Não tem ranked como, com os cara. meus amigos. Meu Deus, não me estressei tanto. Que já sou bagre, né? Que é coach, né? No PC. Agora imagina Nem no sempre, tá? Nem controle. sempre, às vezes. Assustador, tá? Mas, Assustador. Ô, JV, vocês, né, dois que vieram do console. Você acha, então, que uma pessoa que tá no console hoje, ela quer virar pro, tipo, ela entende do jogo, ela consegue ir pro PC, migrar de uma forma tranquila? Porque tem gente que fala, pô, eu sou console, eu não consigo jogar em PC ou vice-versa. Então, acho que sim, mas você tem um tempo de adaptação. Uhum. Eu também tinha esse medo aí de não conseguir, tanto que eu demorei pra vir pro PC. Aham. O Condes acho que o principal motivo pra eu ter ido pro PC foi o Condes, que eu jogava com ele no time no console, que era eu, ele e o Thiago, e mais 2 caras. E aí, o principal motivo foi o Condes, que ele veio pro PC, e um mês depois eu falei, vou comprar o PC, o Condes tá aqui jogando comigo no controle, e que decidiu comprar o PC, eu vou comprar também, vou ver como é que é, mas pra ser pro, com certeza tem que vir pro PC, é um tempo de adaptação, mas eu também tinha esse medo, é normal ter esse medo de quem tá no controle. Sabe que é uma das primeiras coisas que eu faço no Academy, quando o jogador ele chega de casa, porque, pô, quando você sai do seu PC de casa para um PC de office, já tem uma diferença. Sim, Pro stage, sim. ainda tem outra diferença. Sim. Primeira coisa que eu faço é sentar com todos eles, abro as configs e eu vou olhando uma a uma, porque é mais que só você sentar no setup. Tem config específica que melhora muito o jogo, Sim, querendo ou não. sim. né?
Imagino que no R6, se no LoL, que é um jogo que não é FPS, imagino no R6, deve ser uma loucura, pô. Deve ter configs específicas que melhoram, então é uma adaptação longa. Sim, acho que mas a principal é com certeza o mouse e teclado, porque é uma grande diferença, assim. Então, quando você começa a jogar ali no mouse e teclado, você muda completamente como você joga, é bem diferente. O jogo é eu muito- acho que também vai muito do conforto do próprio jogador ali mesmo, porque no nosso time a gente tem casos, teve outros que vieram do console, só que, tipo, alguns usam os botões tradicionais, só que, por exemplo, a gente tem um exemplo do Pox, assim, que ele faz algo muito diferente, que no R6 dá pra você inclinar a mira, e ele inclina no mouse, assim, e normalmente todo mundo fala que é pra você não usar os botões do mouse, porque você tem mais precisão na mira, só que ele veio, era o que ele se sentiu confortável na época, e até hoje ele tá jogando assim desse jeito ali. Então, tipo, é muito de você achar uma configuração que te deixa confortável pra Ah, você sim. performar. E os players, tipo, que começaram a jogar o R6 no PC, desde o início, eles têm uma config, tipo, totalmente diferente É basicamente sim. padrão, assim, de é a todos padrão. os FPS. É a config padrão. E a rapaziada que veio do console, tipo, é tudo trocado. É os Sim, botão, não sei o que, abaixa no quê, vira não sei o quê. Então já ficou claro pra mim aqui a minha dúvida, porque essa dúvida é real. Tipo assim, às vezes a gente tem que fazer essa coisa de fingir que tem uma dúvida, mas no meu caso eu tô falando. É a Você tinha true. mesmo. True. Porque, como eu falei, pra mim, pela idade de vocês, não fazia sentido o primeiro jogo não ter sido o R6. Sim. Porque, de novo, aí a gente não falou das idades, mas você está. Falou pro público, você falou pra mim. Você tem Tenho 20 anos, vou fazer 21 agora mês que campeão vem. mundial, tá, gente? E você. Eu tenho 21. Cara, Então, é que eu tava comentando que pra um jogo, você ser campeão mundial, respectivamente, né? Lógico,